noite. Sejam todos muito bem-vindos. Microfone novo, preciso tomar cuidado para não deixar todo mundo surdo aqui hoje, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E como toda introdução, o objetivo desse capítulo é nos apresentar esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu convido, os senhores depois a darem uma olhada, a lerem, porque traz uma série de informações muito interessantes, não só sobre o livro em si, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas sobre a sua mensagem, que é o objetivo de toda a introdução, é nos apresentar, não é? Algo ou alguém, mas também traz uma série de informações sobre os evangelhos, sobre a época de Jesus, né? Que inclusive Kardec nomina como notícias históricas. Então, a primeira coisa que eu gostaria, de trazer aqui para a nossa reflexão hoje é a própria palavra evangelho, que significa boa nova, boa notícia. As boas notícias que Jesus e que os Espíritos têm nos trazido ainda hoje a respeito do plano espiritual, do que significa o reino de Deus, da nossa relação, com os Espíritos, com a própria vida. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente for olhar, estar atento, então, até para o próprio título da obra, é esta boa nova compreendida através das mensagens dos Espíritos. E esse foi um dos grandes objetivos de Allan Kardec com essa obra, reunir mensagens que ele recebeu do mundo todo, as mais variadas, reunir aquelas que se referissem a passagens do Evangelho. Vamos lembrar que nós tivemos 4 evangelistas, João, Marcos, Mateus e Lucas. Cada um deles relatou passagens, coisas que Jesus fez, falou, acontecimentos relativos à vida de Jesus. Alguns repetem, que a gente encontra em João, encontra em Marcos, encontra em Lucas. Às vezes uma passagem ou outra tem num evangelista, não tem no outro. Então Kardec teve todo o cuidado de reunir passagens, mas não quaisquer passagens, quaisquer eventos. Por quê? Porque os evangelistas, nos seus relatos, nos evangelhos, eles nos contam 5 tipos de coisas a respeito da passagem de Jesus pela Terra. Eles nos contam, por exemplo, os atos comuns da vida de Jesus, quando ele nasceu, a relação dele com o pai, com a mãe, Maria, Nos evangelhos nós vamos encontrar também os milagres que ele realizou, quando ele transforma a água em vinho, As curas maravilhosas que ele fazia, A gente tem vários relatos de cura dos cegos, muitas vezes de paralíticos. Também trazem relatos os evangelistas das profecias. Jesus disse que viria um Consolador, que nos ajudaria a entender muito mais coisas. Ele estava profetizando, falando do futuro. Ele fala da doutrina espírita, quando ele fala sobre o Consolador que ele enviaria, que nos ajudaria a entender e nos diria muito mais coisas. Mas também existe nos evangelhos que é a tônica, que é o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, são mensagens sobre a moral cristã. E o que é a moral? Moral são aqueles valores, os conceitos que norteiam a nossa conduta. Por que eu sou justo? Por que eu não roubo? Por que eu não fico falando mal do outro? Por que eu não minto? Então, isso são valores. E é exatamente este o grande objetivo deste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. É deixar claro, por meio das mensagens recebidas
por médiuns do mundo todo. Para vocês terem uma ideia, Kardec recebeu mensagens psicografadas de mais de 1000 centros espíritas espalhados pelo mundo. Numa época, gente, que não tinha internet, telefone, pouquíssimas, nem sei se em 1857 a gente, né, ali na França era comum as pessoas terem telefone, se o telefone já era uma invenção, peço perdão pela minha ignorância, né? Se o Bell já tinha, o Graham Bell já tinha ali desenvolvido o aparelho, mas o que importa é que não tinha nenhuma tecnologia, a não ser o envio de cartas, não é? E a escrita manual, nem máquina de escrever, quem dirá a digitação. Então, só por isso a gente já entende o valor desta obra. Né? Todo esse trabalho do Kardec em nos ajudar a entender exatamente as mensagens da moral cristã. E por que é tão importante isso? Porque ao trazer com mais clareza, nos ajudando a entender por meio das explicações que os Espíritos trouxeram, o que Jesus queria dizer a respeito do comportamento humano, a sua moral, nós vamos nos encaminhando para nos tornarmos felizes. Por quê? Porque a moral do Cristo, a proposta de como nos comportarmos do Cristo, é baseada em justiça. E não existe justiça sem amorosidade. Então, desta forma, o que Kardec vai mostrando para a gente? A universalidade da proposta de Jesus. Ou seja, se o ponto-chave da moral cristã é a justiça, é sermos justos, isto serve para qualquer pessoa, de qualquer crença, de qualquer religião, de qualquer cultura, de qualquer etnia. Porque ser justo é o que permite nós termos relações cordiais, tanto individualmente quanto coletivamente. É uma das coisas que hoje a gente mais se ressente nos mais diversos países, não só no nosso, a falta de justiça, não é? Então, quanto mais nós nos afastamos desta proposta amorosa de Jesus, justa, em termos de como nos relacionarmos, mais nós nos afastamos da proposta do Evangelho e mais dificuldades, muito provavelmente, nós vamos ter ao longo da nossa existência. Porque a justiça permite que a gente tenha mais tolerância, que a gente se questione, será que essa é a melhor atitude a tomar? Será que essa é a melhor palavra a dizer? Então, o Evangelho é a regra, ela nos traz, não é? Essas regras morais que nos ajudam, inclusive, a fazer uma das grandes propostas do cristianismo e também da doutrina espírita, a fazermos a nossa reforma íntima, nos transformarmos em pessoas mais amorosas, mais compassivas, mais compreensivas. Para a gente ser bonzinho? Não. É muito interessante. Não é para a gente ser bonzinho pura e simplesmente, mas é porque a felicidade atual e futura, a nossa felicidade, desde já, depende única e exclusivamente das nossas atitudes. Então, quanto mais justos nós formos, quanto mais amorosos nós formos, mais chances nós temos de, desde a encarnação atual, irmos tendo uma vida mais tranquila. Ai, Bia, mas eu não me acho uma pessoa injusta. Eu procuro fazer tudo certo, eu não minto, eu não calunio. Eu juro pra você que eu mordo a língua quando eu tô com vontade de ser mal criada. Ai, me acontece tanta coisa. Ótimo. Então, que nós possamos semear para a próxima. Porque não vamos esquecer que muitas das coisas que nós vivemos hoje são consequências de coisas que fizemos ou deixamos de fazer em existências anteriores. Então, que a gente possa ir construindo a nossa vida futura.
através de comportamentos justos. Então, o Evangelho de Jesus é a garantia, né, de que chegaremos à felicidade. É um caminho, assim, sem equívocos para atingirmos isso. E esse é o grande objetivo dessa obra, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos ajudar a entender isso, por meio das falas de Jesus, explicadas pelos Espíritos, né? Então, esse é o objetivo dessa obra, entendermos o Evangelho, a proposta de Jesus nos seus conceitos morais, não é? E, para isso, o que Kardec faz? Ele reúne passagens, falas do mestre e vai reunindo mensagens que ele foi recebendo dos espíritos e que ele percebia que ampliavam, ajudavam a entender certas falas. Por exemplo, quando Jesus disse: quem não odiar seu pai e sua mãe não é digno de mim. Como é que a gente pode entender uma criatura, um espírito evoluído como Jesus falar que se a gente não odiar o nosso pai e a nossa mãe, nós não somos dignos dele? Tá lá. É claro que a gente sabe, né, das traduções, o quanto a língua, né, hebraica da época era muito pobre, mas está lá, está nos evangelhos. Então aí os espíritos vão nos ajudando a entender, né? E o próprio Kardec, nessa passagem específica, ele faz toda uma pesquisa a respeito do significado daquela palavra em grego, em hebraico. Ele vai vendo que não é bem odiar. Mas isso, essa postura de Kardec também é um convite para nós a respeito da nossa postura, né? Para a gente ser justo, quando algo nos soa estranho, ao invés da gente tomar aquilo como verdade, parar e pensar. Então, esse é o convite dessa obra, né? Que nós possamos ir refletindo com muito cuidado sobre as nossas atitudes, a nossa forma de pensar, porque é isto que garante que estamos realmente fazendo a famosa reforma íntima. E o objetivo não é outro que não vivermos esse código divino. Qual é o código divino? Amor. Então, quanto mais nós somos entendendo a proposta do Cristo, mais justos seremos, mais amorosos seremos, e isso vai nos transformando. Portanto, uma coisa que Kardec fala que faz muito sentido aqui na introdução é que o Evangelho segundo o Espiritismo é para todos. A sua proposta é universal, independe de crença. Por quê? Porque nos ajuda a entender falas que muitas vezes, como eu acabei de exemplificar, ficam sem sentido se a gente tomar ao pé da letra o que Jesus falou. Porém, para nós espíritas, que temos um conhecimento trazido pelos espíritos mais amplo a respeito do funcionamento da vida, da relação com o outro plano, na verdade, é uma responsabilidade um pouco maior. É um convite a respondermos com mais consciência pelas nossas próprias atitudes. Por quê? Porque quanto mais a gente entende as lições de Jesus, mais nós nos tornamos responsáveis por como nós agimos. E o convite qual é? De sermos amorosos, e Jesus resume isso de uma forma muito simples e profunda. Amar a Deus de todo o nosso coração e amar ao próximo como a nós mesmos. Então é só amor, percebem? A proposta do Cristo é que a gente possa entrar em contato com o nosso Criador a partir do nosso coração, de uma forma profundamente amorosa, carinhosa, afetuosa. E que este mesmo olhar amoroso nós dirijamos a nós mesmos e ao nosso próximo. Porque se a gente não se gostar, não tem como eu gostar do outro. Eu vou estar tão de mal com a vida. Se eu achar que eu não tenho jeito, eu não consigo, tudo dá errado para mim.
como é que eu vou olhar com boa vontade para o meu próximo? Então, aqui, na introdução, Kardec nos lembra disso, não é? Da importância de nós espíritas colocarmos em prática aquilo que nós já sabemos, trazido pelos espíritos. E uma das coisas que também ele nos lembra aqui na introdução é o que ele vai chamar de autoridade da doutrina espírita, ou seja, da importância, da profundidade que ela tem, que faz com que a gente não tenha dúvidas de que realmente o que é proposto pela doutrina espírita é verdadeiro. Como que ele demonstra isso? A autoridade da doutrina. Porque, como eu disse, ele recebeu mensagens do mundo inteiro. Então, já começa daí. Ele não recebeu de um médium só. Vocês imaginem, se ele tivesse recebido essas mensagens de um único médium, a gente podia suspeitar. Falar, mas será? Ninguém mais falou nada, é só esse cara que está recebendo as mensagens. Será que ele é sério mesmo? Mas não, como eu disse para vocês, mais de 1000 centros espíritas. Então, vocês imaginem a quantidade de mensagens psicografadas de diferentes países, culturas, classes sociais, espíritos mais elevados, espíritos um pouco menos elevados. E o que Kardec faz? Kardec era um grande mestre, um grande professor, livros publicados, uma gramática do francês. Ele, enquanto profissional, era uma pessoa, um educador extremamente competente. E ele, o que ele faz? Para garantir que realmente aquelas mensagens eram sérias, ele comparava mensagens, uma que ele recebeu de um canto, do outro, do planeta. Ele via se elas se complementavam, se elas se confirmavam. Olha, esse espírito disse isso sobre essa fala de Jesus, e aquele outro disse a mesma coisa. Então, isso se chama princípio da concordância. Ele foi reunindo aquelas mensagens que uma ia confirmando a outra. Então, mostrando que realmente aquelas mensagens eram sérias. E aí fica muito difícil a gente falar, não, isso é coisa da cabeça do Kardec. Não tem como. Ele teve todo esse cuidado em analisar. Muitas vezes ele ia para sessões mediúnicas com médiuns da confiança dele. Falava, olha, como que é tal coisa? Perguntava, questionava. Então, ele ia confirmando. E foi assim que ele foi construindo o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Se milhares de pessoas estão vendo a mesma coisa e uma única não está, qual que é a chance dessa única estar certa? Muito pequena. E é isso que o princípio da concordância permite a gente olhar para o Evangelho segundo o Espiritismo e entender a sua universalidade, o quanto realmente isso é uma verdade, tudo aquilo que está sendo dito ali. Que não foi um único médium, um único espírito, mas uma quantidade gigantesca de mensagens dizendo a mesma coisa. Dizendo que coisa? Explicando essas falas de Jesus a respeito da moral, do comportamento, né? E essa é a força da obra, né? Que ela realmente foi confirmada de N formas, de várias formas, por várias mensagens. Porém, nem tudo nos foi revelado por meio dessas mensagens. Os Espíritos também deixam claro, nessas mensagens, o Kardec confirma isso, que nem tudo foi dito ainda. Por quê? Porque as coisas vão sendo ditas pela espiritualidade, explicadas de acordo com a nossa evolução moral. E isso é muito bonito na doutrina espírita. Ela é uma proposta dinâmica, evolutiva, não é? Além disso, uma coisa muito interessante que a gente tem na introdução, que eu disse a princípio, que são as notícias históricas,
é um trecho em que Kardec coloca o significado de uma série de palavras que aparecem nos evangelhos. Então, por exemplo, quem eram os saduceus, os fariseus, os essênios, né? Para que a gente pudesse ter uma compreensão maior quando Jesus falava, né? Por exemplo, dos fariseus, que a gente entender, para a gente poder entender melhor por que ele falou especificamente daquele jeito sobre os fariseus. Então, também isso é muito interessante na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem ali como se fosse um dicionário de palavras específicas para nos ajudar a entender melhor todo o Evangelho. E, finalmente, ele também vai falar sobre Sócrates, o grande filósofo grego, Sócrates e Platão. Sócrates, como Jesus, nunca deixou nada escrito. Quem escreveu, né, sobre Jesus, sobre a sua passagem, as coisas que ele falava, foram aqueles que o seguiam, com exceção de Lucas. O evangelista Lucas é o único dos 4 que não conviveu com Jesus enquanto ele estava entre nós. Mas ele foi recolhendo relatos, inclusive de Maria, né? E assim ele escreve um dos evangelhos. Sócrates também nunca escreveu nada. Quem nos conta, né, os pensamentos geniais de Sócrates foi Platão, outro grande filósofo grego. E Kardec coloca aqui Sócrates e Platão como precursores, aqueles que vieram antes, né? Os precursores do cristianismo. Porque Sócrates, numa sociedade politeísta, muitos teísta de Deus, né? De muitos deuses, os gregos acreditavam em muitos deuses, ele pregava a unicidade de Deus, um Deus único. Ele também falava muito sobre a imortalidade da alma, sobre a vida futura, reencarnação. E com isso ele incomodou muitas autoridades da sua época, ou que se consideravam autoridades. E por isso ele foi condenado à morte como Jesus. E ele tinha a chance de falar, não, tá tudo errado que eu falei, não é nada disso. Com isso ele se livraria da pena de morte, mas ele fala, não, eu não vou renegar a verdade. Então ele acaba tomando a cápsula de cicuta, que é um veneno, né, que foi a condenação dele, porque ele fala, eu não posso negar a verdade. Assim como Jesus, ele não podia renegar a verdade, né? E é por isso que ele acaba permitindo que se cumpra a profecia, né, de que o Messias, infelizmente, não seria acolhido na sua época. Então Kardec vai nos contando todas essas coisas para que a gente possa entender melhor a mensagem de Jesus. E é por isso que fica aqui o convite para a gente ler. E para terminarmos, antes de nós ouvirmos a mensagem do mentor da noite, eu vou me permitir ler uma frase que está no prefácio, antes da introdução, que é uma mensagem do Espírito de Verdade belíssima, que Kardec coloca para abrir o livro. E essa frase do Espírito de Verdade diz assim: homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Fica aqui então o convite a todos nós de nos aprofundarmos no entendimento da moral do Cristo, para que nós também possamos levar ao maior número de pessoas, através das nossas atitudes, da nossa forma de pensar, de sentir e de agir, essa mensagem de justiça e amor que é universal. Muito obrigada. Nós então agora vamos nos preparar para ouvir a mensagem do mentor da noite. Seja bem-vindo. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite a todos vocês que se dispuseram a estar aqui
esta noite tão agradável. Acredito que todos sentiram essa presença divina nos envolvendo com muita paz, com toda essa harmonia que sempre encontramos aqui nesta casa tão acolhedora. Eu agradeço aos irmãos aqui e comigo estão por mais esse momento tão solene, tão importante, que é iniciarmos o Evangelho, este livro compilado por Allan Kardec, que chegou até nós para que, reunidos como estamos aqui nesta noite, estudarmos a moral do Cristo, os ensinamentos que os evangelistas deixaram grafados nas páginas para a humanidade. E que alegria podermos ouvir dessa forma tão singela que nos trouxe a nossa amiga e companheira da casa. Lembrando como foi todo esse trabalho do mestre Allan Kardec, divino, amigo e benfeitor também da humanidade. Já trazia consigo o conhecimento das letras, das escrituras, de todo esse devotamento para a humanidade. Estudou, como hoje estamos aqui, nos propondo a aprender com este livro, acreditando na promessa divina que ele traria o livro, os escritos para a humanidade, a evolução para todos nós, seres criados pela divina majestade, que nos ampara através desses precursores do amor e da paz. Esses irmãos todos que se reuniram em benefício de todos nós. Quanta alegria, quanta felicidade podermos desfrutar desta moral. Quanto bem nos faz a cada página, a cada capítulo que foi deixado nesse livro por mãos sagradas, mãos de amor, mãos de luz, mãos de ternura, que tiveram, que têm, aliás, a certeza de que nós caminharíamos com segurança para os braços de Deus. Quanta alegria, irmãos, quanta alegria quando este livro chegou para a humanidade, reunindo em páginas celestes todo esse conhecimento, e assim foi distribuído para cada ponto desse planeta, e todo aquele que o coração foi tocado multiplicou essas palavras sagradas, as Santas Escrituras, podemos dizer. Como é belo, como é lindo dizer assim, Santas Escrituras. Quanta alegria no coração eu sinto por pegar esse livro e poder trabalhar a minha emoção, o meu sentimento, a minha alegria, inclusive, e poder estar aqui. Quanta alegria eu sinto. Que Deus abençoe esse irmão nosso e todos aqueles que preambularam o livro, que trouxeram para nós essa esperança. Aproveitem, como disse a nossa irmã, aproveite, leiam o livro, desfrute dessas escrituras e voltem a casa. Voltem a casa, porque aqui vocês encontrarão o melhor que a humanidade já recebeu. Que Deus abençoe a todos vocês, abençoe os familiares queridos que tantos trazem aqui no coração. Eles estão aprendendo através da modificação, da devoção e do amor de cada um de vocês.
Muita paz a todos e muita gratidão a esta casa. Boa noite, irmãos queridos. Nós é que agradecemos a sua presença, a sua orientação e de todos esses irmãos que se fazem presentes do plano espiritual. E nós vamos então agora passar para as nossas vibrações. Eu nos convido nesse momento a mais uma vez elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre, pedindo a Ele que permita aos espíritos amigos, aos mentores desta casa, de cada um de nós, a derramarem sobre todos bênçãos, energias que nos auxiliem a ampliar a nossa capacidade de compreensão, de amorosidade e justiça. Pedimos por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que se encontram em sofrimento físico, mental, moral. Que a paz se faça no coração de toda a humanidade. Que todos aqueles irmãos que se encontram em tribulação, em provação, possam experimentar o bálsamo dessas energias refazentes e amorosas. Pedimos, Mestre amado, que nos auxilie nesse momento tão pungente da humanidade a contribuirmos para a modificação do planeta, começando por cada um de nós. Que possamos receber luzes, energias que refaçam a nossa vontade boa, amorosa e forte na direção de vivenciarmos o Evangelho de Jesus. Pedimos também que todas as águas desta casa, as que foram trazidas, as que se encontram nos copinhos lá embaixo, enfim, possam ser fluidificadas e nelas colocadas todos os fluidos que cada um de nós necessita para o seu reequilíbrio e refazimento. E assim, profundamente agradecidos pela oportunidade dessa troca amorosa, nós vamos encerrando essa etapa do nosso trabalho dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus.